Gente, boa noite a todos, boa noite a todas. Mais uma aula aqui, né? Hoje, dia 19 de junho de 2023. Eu quero deixar bem assim, claro para todos, todas, tanto vocês que estão aqui pessoalmente, como para as pessoas que vão, né, nos assistir aí, que é o seguinte: muitas vezes não esperem de mim que eu vou colocar dentro da aula os mesmos conceitos e a mesma forma de pensamento, de entendimento, muitas vezes de alguma coisa que vocês já leram em livros, porque dentro da Umbanda o aprendizado ele é muito grande, o dia a dia acrescenta muita coisa para a gente, né? Aliás, eu acredito que em qualquer situação que a gente tenha na vida, né, seja no trabalho, seja no convívio familiar, seja em qualquer situação, a gente tem que estar pronto para aprender sempre. Essa é a grande realidade. Então, a gente estuda, as entidades nos preparam de forma adequada, da melhor maneira possível, né? Tem as nossas iniciações, a nossa parte esotérica, né, que é o preparo iniciático, secreto em termos, né, porque tem muita coisa que é nos ensinado dentro da Umbanda que a gente não tem a permissão das entidades para passar esse ensinamento para frente. Por quê? Porque tem coisas que realmente de uma força magística muito grande. E tem pessoas que, infelizmente, a gente vê isso não só dentro da Umbanda, mas a gente já vê também dentro de outras religiões, seja no Candomblé, seja no judaísmo, né, seja dentro do cristianismo, nas suas vertentes, que a pessoa acaba usando o que aprendeu para ou benefício próprio, ou para prejudicar alguém, né, usando o que em princípio é uma coisa boa para fazer o mal, né? E o que é o mal no conceito da Umbanda? O mal é tudo aquilo que a gente faz, mesmo sem querer, que faz mal para outra pessoa. Tudo aquilo que agride o espaço da outra pessoa, que invade, né, aliás, o espaço da outra pessoa, que agride a concepção da outra pessoa. Então, a gente fala, que nem hoje eu vou falar aqui sobre tirar dúvidas de vocês sobre incorporação, obsessão, possessão principalmente. E o que é isso pra gente dentro da Umbanda? E os cuidados que tanto o médium de Umbanda tem que ter, como quem vem no terreiro e lida, porque o mundo espiritual está em nosso entorno o tempo todo. Embora não palpável, a sua influência pode ser notada através de observação. Porque eu parto do princípio, como sacerdote de Umbanda, assim, o nosso pensamento, né, ele é como um espírito, assim, comparativamente em termos, né? Porque o espírito você não consegue pegar ele, o pensamento também não, embora você o tenha, o pensamento, né, ele te pertença, os outros também pensam. E se a gente pensa em silêncio, por que pensamos em silêncio? Porque o corpo físico precisa, da onde brota esse pensamento? Né? Então, o pensamento é a expressão mais notada do espírito. Então, através do pensamento, a pessoa também começa a demonstrar atitudes. Porque o pensamento, por mais que você tente escondê-lo, ele naturalmente vai brotando nas situações. Ele forma, a gente fala em magia de Umbanda o seguinte: a forma pensamento, pensamento forma. Então tudo aquilo que você pensa tem uma grande probabilidade de dar certo, se você está pensando na coisa certa, ou uma grande probabilidade de dar errado se você está pensando na coisa errada. Tudo é uma questão de consequência. Na própria física, né, já é bem falado isso, que toda ação tem uma reação. E a gente vê isso em todas as escrituras sagradas de todos os povos, né, que eu já pude ler, que eu sou um devorador de livros. E a lei da física está presente. Jesus foi um grande físico, né? Ele disse assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O que de ti procede, a ti voltará.
bate e abrirá. Então, sem fanatismo nem nada, eu só queria jogar luz sobre esse assunto, sobre esse conceito, que o abstrato, ele se materializa na intenção. Então, é muito importante essa aula de hoje, porque ela pode nos revelar espíritos que muitas vezes se manifestam nas pessoas, trazendo assim uma aura, assim, como se fosse um espírito de um grande sábio, de grande luz e tudo, mas você começa a observar o jeito da entidade se manifestar, o jeito da entidade falar. Quando é um ser trevoso, ele começa a cair em contradição. Ou seja, professor, de vez em quando, no meio de um discurso tão belo, perfeito, solta uma palavra de baixo calão, solta um palavrão, ou comete algum ato assim de alguma coisa de arrogância, de vaidade. É que nem vieram para mim falar esses dias. É uma coisa, infelizmente, assim, eu sei até quem que é, mas a pessoa chegou e falou assim: eu estava no terreiro lá, assim, e a entidade do médium lá, do médium que comanda o lugar, chegou e falou assim: o melhor médium que eu já encontrei na face da terra é esse aqui. Já pensou? Então, são coisas assim, e a pessoa acreditou, né? Eu vou fazer que nem o Saraiva lá da casa, ela acreditou, né? Tinha até as sobrancelhas. Mas vamos lá. Diferenças, né? Aula sobre incorporação, obsessão, possessão. O pessoal que já está dentro da corrente já tem uma noção assim, a coisa começa a fluir, já tem uma certa noção da forma que a gente aborda essas situações. A incorporação, ela pode é uma das muitas faculdades mediúnicas que a gente tem. Tem o médium que psicografa, tem o médium de audição, tem o de visão, tem mediunidade de várias, são faculdades mediúnicas. A incorporação é uma delas. Embora, principalmente aqui no nosso país, que a mais conhecida é aquela que a maioria das pessoas que chegam assim, que tem vontade de estar dentro da Umbanda ou do Candomblé, que seja, ou dentro do kardecismo, eu quero incorporar. Como se isso fosse assim, uma coisa assim, que fizesse um ser muito, muito acima da média, um ser muito especial. Só que essas pessoas têm que entender que se a gente é médium, seja lá de que forma, se você vai, se essa tua mediunidade é missionária, você é empurrado, ou você vem pelo amor ou pela dor e começa a trabalhar a mediunidade, você tem que trabalhar ela em benefício dos outros, porque a mediunidade, ao contrário do que o pessoal pensa que é uma virtude, ela é uma dívida. Enquanto médiums, a gente está tendo uma oportunidade de corrigir as coisas que a gente deixou lá para trás mal resolvidas, pessoas que a gente prejudicou. Isso é só uma ponta do iceberg, porque tem muitas outras situações que a gente tem que procurar trabalhar dentro da incorporação e nunca trabalhar negociando com Deus, pensando: nossa, eu vou no terreno, vou fazer tudo certinho, quem sabe eu não ganho na loteria. Sério, tem muita gente que pensa assim, que vai viver eternamente. Não, sendo médium, a gente procurando fazer o melhor possível, embora nem sempre a gente consiga, porque nós somos imperfeitos, mesmo a gente fazendo alguma coisa assim que é viciante, sim, no bom sentido, a gente terminar a vida, terminar o trabalho e se sentir algo bom, um bom que você não sabe explicar. Sabe, eu acredito piamente na palavra do nosso chefe espiritual do Cacique Birajara, que ele fala assim: o segredo da vida é ser útil, sabe? E ele sempre fala que os problemas de depressão, os problemas vários que desencadeiam problemas emocionais, mentais, aí depois vai ficando, somando para o corpo físico, é quando a pessoa começa a acreditar que ela não tem utilidade.
Ah, eu não sou uma boa mãe, ah, eu não sou um bom pai, ah, eu não sou um mau filho, ah, eu não presto para fazer isso, ah, nada dá certo para mim. Então, quando o mais importante dentro da Umbanda é sermos, tem que aprender isso todos que entram na Umbanda. A gente está aqui para ser útil ao próximo, não é ser útil para a gente, não é para a gente falar eu sou o melhor cavalo de Umbanda que existe, né? Então, aí já tropeçou na própria hipocrisia. Então, o que acontece? A mediunidade ela começa a se manifestar de várias formas. Independente da pessoa, muitas vezes, muitos médiums são sacerdotes católicos, são sacerdotes protestantes, são sacerdotes de outras religiões, são sheiks muçulmanos, são rabinos, enfim, todas as religiões, né, que tem. Muitos dos sacerdotisas são médiuns, no sentido assim, porque uma coisa os move e faz com que eles muitas vezes retirem, assim, que venha naquele momento, quando ele está de frente ali com uma pessoa, ali com um cliente da sua religião, passando um grau de dificuldade que realmente toca o coração, que ele vê ou ela, que aquilo está fazendo a pessoa sofrer, alguma força maior vem e passa para ele todas as palavras. Sabe, não daquelas palavras que são decoradas nos livros, nas bíblias, que usam por aí para cada situação, invertendo o conteúdo do todo, para pegar aquela frase para agredir alguém ou para tirar vantagem de alguém. Então a gente começa a sentir a mediunidade de várias formas. Tem gente que escuta barulho e começa a ficar com medo. Criança medrosa já é sinal de mediunidade. Criança medrosa, em vez de falar seja homem, rapaz, não adianta nada, aí que piora. Não tenha medroso. Eu era uma criança extremamente medrosa. Então tem gente que começa a escutar batidas nas portas, tem gente que vê vultos, tem gente que escuta vozes, né? E isso muitas vezes acontece, mas na maioria das vezes tem gente que vê alguma coisa, né? Mas isso é uma coisa que vai aparecendo, mas muitas pessoas têm a mediunidade, mas não tem nada disso. Eu nunca fui um médium eu tenho que também pontuar por mim pelo que eu aprendi, pelo que eu vivi. Depois de muito tempo de desenvolvimento, fui começar a ver alguma coisa que as entidades me permitiram ver, um espírito, né? Agora, como médium, a gente sente que tem alguma coisa com a gente. Isso aí, você não sabe o que é, mas que você sabe que tem, você sabe, muitas vezes. E eu também era assim. Então eu sentia que tinha ali alguém. Eu era coroinha da igreja católica, entendeu? Era um tabu na minha infância falar sobre espiritismo, que sabe Umbanda, né? A de Umbanda era o povo do Saravá, né? Falava Saravá com uma benzia, desviava até da pessoa na rua. Quando não, a polícia ia lá e prendia, só como sinal de ameaça. E essas faculdades mediúnicas, a gente tem que trabalhar muito bem elas, porque senão, principalmente a da incorporação, que a gente que é mais usada, né, aplicada dentro do terreiro de Umbanda, porque às vezes você está achando que você está recebendo uma entidade de luz e você não está. E se você está dentro de um terreiro como esse aqui, que já tem muito tempo de estrada, que tem uma guarda espiritual bem reforçada, se você não está recebendo um espírito de luz, você também não está recebendo um espírito sem luz. Você está tendo uma incorporação anímica, porque como não é permitida a entrada do espírito sem luz aqui dentro, principalmente na corrente, porque senão, na mesma hora, a entidade que comanda o trabalho vai perceber. Então aí entra na parte da autossugestão.
E essa é uma coisa perigosíssima para o médium, que é o animismo. Né? Então a gente, na preocupação primeira dos sacerdotes de Umbanda, a gente vigia muito essa condição. Por isso que dentro da nossa fé, nós temos os amacis de ervas, temos os banhos, né, de erva para poder purificar, para poder tornar a nossa parte, nosso corpo energético fortalecido contra essas más influências, né? A gente tem os nossos recolhimentos, onde você fica que não tem sozinho, né? E faz as suas coisas que dá para o seu progresso e autoconhecimento dentro da religião, para você realmente, na hora que chegar aqui, receber uma entidade que consiga, juntamente com você, desempenhar a mais importante tarefa que a gente tem, que é a prática da caridade, o atendimento àqueles que vêm nos procurar. E hoje em dia, até algumas décadas atrás, a mediunidade de incorporação, a entidade incorporava no médium, o médium perdia completamente ali a visão, tal, apagava. E a entidade vinha, trabalhava, porque eles não tinham ainda um material nem humano nem espiritual, e muitas vezes necessário para poder fazer um trabalho de triagem primeiro e trazer. Então eles tinham aquele médium, eles sentiam aquela coisa selvagem, embora selvagem pura, aquela energia, e incorporavam nos médios, e esses médios começaram a ser os primeiros pilares da Umbanda. Hoje essa incorporação ela está praticamente extinta. Hoje é mais instintivo, né? A 100% de inconsciência, até mesmo para nós mais médios, mais antigos que têm uma inconsciência, eu acredito que na verdade, sendo bem sincero para vocês, mesmo nós que somos ainda esses poucos inconscientes que estão vindo por aí, eu acredito que na verdade a gente chega a ver as coisas, só que nos como está no corpo, o nosso espírito não sai do nosso corpo para outro espírito entrar nele, isso seria nosso desencarne. Os cordões de prata teriam que ser rompidos. O que há então é a incorporação. Então é a projeção da entidade sobre o médium, dominando completamente todos os seus passos, a atividade psicomotora, tanto da parte para andar, para fazer os movimentos do nosso corpo normalmente, o sistema motor, que a gente fala assim, de forma até meio a grosso modo, ele tem que ter o domínio da nossa parte cerebral, de impulso elétrico, um monte de coisa. Então você vê a grandeza do que uma entidade tem que ter de conhecimento para fazer isso. E as entidades de luz, além disso, eles têm a energia que eles trazem do espaço para cá, e além disso ele trabalha com a nossa energia também como combustível. É como aquela velha história que muitos umbandistas hoje que estão falando, porque eu não aceito ser chamado de cavalo. Então é ignorância. Eu tenho a honra de ser chamado de cavalo, né? Graças ao cavalo o homem chegou até onde está, bem ou mal, mas chegou. Um animal nobre, de confiança, que está junto com aquele que ele considera seu par, porque cavalo nenhum aceita em cima dele aquele que ele não gosta, a verdade é essa. E quando cavaleiro e cavalo têm afinidade, eles formam um conjunto. Isso aí em hipismo é chamado conjunto tal. Quando se tem uma nota sobre uma prova, a prova é julgado o conjunto, não é o cavalo separado do cavaleiro. E a incorporação é a mesma coisa. Então eles veem, porque muitas vezes está aqui minha Cambonaçu, que é a sacerdote Cambone do terreiro, ela está super atarefada, porque além dela cuidar da entidade chefe, ela tem que ficar morrendo. Então o que acontece muitas vezes? Muitas vezes a entidade passa alguma coisa para ela me falar, que eu não lembro.
E de vez em quando, muito raramente, ela esquece. E aí, quando é uma coisa importante, mesmo ela não falando, eu estou num momento qualquer assim, fora do terreno, vem assim, ó, você precisa fazer isso para fulano. Será que isso está lá dentro da minha mente? Né? Ou será que a entidade vem para falar, olha, infelizmente, né? Então, eu não sei bem. Então eu fico, mas o que importa na verdade, é o seguinte: é a gente ter a noção que a gente está aqui para fazer o trabalho. Hoje em dia, o médium ele tem a mediunidade, toda a incorporação, ela é composta de 3 forças, né? A radiação, o fluido e a vibração. Numa mediunidade de incorporação semiconsciente, quando o médium não lembra direito, mas ele se entrega com a fé na entidade, já tem afinidade, tudo corre bem, termina os trabalhos, você está bem, tal. Muitas vezes esse tipo de mediunidade o médium vai perdendo, termina a gira, ele não lembra mais de algumas coisas, mas isso aí já é por causa que a afinidade vai se aprofundando. Então a entidade não tem motivo para ficar sobrecarregando a cabeça ou a mente do médium com fatos que daqui não lhe interessa saber. A vida da pessoa que está na frente do guia é uma coisa muito pessoal, muito íntima. Então a gente não tem que ficar com essas lembranças também. A entidade tem que pagar isso da gente, é certo, é correto. Então com o tempo isso vai, tanto é que o juramento de Umbanda é esse: não falar, não abrir a boca. Cada umbandista é um sacerdote e todo sacerdote tem o dever do sigilo. Mesmo se você é um cambone, você é um sacerdote, porque você está escutando a conversa de outra pessoa. Então o médium, hoje em dia, dessas três coisas, a radiação, né, que vai agregando, o fluido, que é a parte mais densa da incorporação, aonde vai a parte do ectoplasma, a parte de várias seivas, vamos dizer assim, do mundo espiritual, que o espírito usa, às vezes até em processos de cura, né, dentro de uma tentativa de cura. E a parte de vibração, porque a vibração, por si só, o próprio nome já vibra, que quando é a palavra dita ou o movimento que é feito na pessoa, a parte vibratória, para poder mudar a sintonia que a pessoa está. Então, às vezes a pessoa chega aqui, ela está numa sintonia lá embaixo, uma sintonia ruim. O que ela vai agregar para ela? Só coisa ruim, sentimento ruim, né? As decepções as decepções e as dores da vida começam a ter mais valores do que as coisas que em tese a gente teria que alimentar mais. Então a pessoa está numa sintonia baixa. A vibração vai trazer essa sintonia. O fluido vai trabalhar essa energia e a radiação vai dissipar, fazendo assim um processo completo do passe, do trabalho em si mesmo, que é o trabalho mais executado dentro do templo de Umbanda. Agora, atualmente, o que acontece? Os médiuns incorporam, mas muitos estão incorporando com radiação. A radiação é quando o médium ele nem precisa tomar, a entidade nem deseja que a sua incorporação faça com que o médium tenha trejeitos ou algumas nuances de um caboclo, de um preto velho, porque a radiação, quando você fala de radiação, a gente está falando já de audição, você vê, não é a vibração. Então, o médium de radiação, a entidade encosta nele e fala: olha, meu filho, a pessoa está com um problema assim, assim, ali, assim, ó. Ou realmente essa pessoa está com obsessor. Ou essa pessoa faz um trabalho assim, assim, faz uma defumação assim, assada, faça um banho assim, assim. Ou se não, acontece, muitas vezes falam: vai procurar um médico. Porque tem muita gente que acha que a gente pode fazer tudo, e não é bem assim. A fé e a ciência,
Elas têm que andar junto para dar certo. Senão. Então muitas vezes a entidade pega esse médium de radiação, chega e fala, olha, a pessoa está assim, assim, assado, pode resolver assim, assim, assim. Ou fala, vai e procura, fala até às vezes o tipo de área da medicina que a pessoa tem que procurar. Orienta muitas vezes nesse sentido. O médium de fluido, ele já tem uma incorporação mais densa, realmente. E não pensem em vocês que o caboclo toma a forma que ele toma, chegando, dando o seu brado, ou preto velho, preta velha, encurvado, só por causa que são resquícios que eles não conseguem abandonar das vidas passadas, porque não é. Todo o posicionamento do corpo físico, quando na incorporação, ele tem que trabalhar, posicionar o chakra do médium, homem ou mulher, no sentido daquela vibração poder entrar, sair, correr, fluir normalmente, para que tanto o consulente quanto o médium, o cavalo, no fim da gira estejam os dois bem. O que é bem? Equilibrado. Então a incorporação é essas. Hoje, por exemplo, antes eram as 3 juntas, hoje já tem as 3 separadas. Acontece muito. Só que aí o que acontece? Com a experiência dentro do terreiro, a gente começa a aglutinar as 3, o médium vai aprendendo a lidar. Então hoje a gente forma o médium dentro da corrente, entendeu? Antes o médium recebia aquela carga, às vezes ele não sabia nada, a entidade vinha, tinha que fazer tudo, e muitas vezes o médium, e esses primeiros, eles sofriam muito, ficavam desgastados após a incorporação, um cansaço descomunal, dor de cabeça. Posso dar uma pergunta? Quando a pessoa vai com um guia, né? Ele trabalha, a pessoa sai, né? Porque ela às vezes me chama, eu não estou passando bem. Qual a atitude que eu devo tomar? Trazer essa pessoa para dentro do congá de novo, ajudá-la aqui pro lado de fora. Eu estou ficando meio perdida nisso. E agora você está falando de fluido, de radiação, de tudo. O que pode dar me vez na cabeça. Essa é uma situação realmente deveras complicada, né? Porque o que acontece é o seguinte, muitas vezes o consulente, na maioria das vezes ele não, é lógico, ele não vai ver o guia incorporado na pessoa. Vai ver a pessoa. E tem gente que olha no médico e fala, eu não gostei daquele médico ali. Então mesmo se já começou a vai pôr lá, não vai dar nada, porque o guia pode estar ali realmente, mas a pessoa se fecha em copas. E aí a energia que a entidade percebe, mas mesmo assim pela luz que tem, pela humildade, ainda vai, aplica, passa e tal, só que a pessoa acaba não recebendo aquela energia. Entendeu? Isso pode ser que realmente a pessoa vá lá de peito aberto e por algum motivo. Porque muitas vezes a entidade mexe numa coisa que a pessoa normalmente, gente, o tratamento feito pelos guias de Umbanda é assim, eles não vão e arrancam uma coisa, porque mesmo no corpo espiritual, os miasmas que ficam em volta da gente, quando eles estão muito vampirizados, eles estão já introduzindo seus dentes, vamos dizer assim, na parte nossa do corpo espiritual. Se você arrancar, a pessoa com aquela obsessão já está acostumada com aquela energia. Se você tirar, é que nem se catar uma pessoa que está fazendo um tratamento e arrancar um remédio dela, de uma hora para outra, a pessoa vai passar mal. Eu só perguntei pelo que você falou aqui das fluidos. Mas eu vou responder, eu vou terminar. Então, as pessoas, muitas vezes, infelizmente, o que acontece é a parte de empatia que não funciona. Porque o que acontece, a gente vê, infelizmente, não só nesse terreno, mas não só na Umbanda, inclusive, tem gente que vai na igreja, cada dia é um padre que celebra a missa. Tem gente que só vai na missa daquele padre porque não gosta do outro, e é católico. Entendeu? Então, muitas vezes a pessoa ela já vem com pré-condições. Tá? Então, ela vem, ela quer escolher, porque a pessoa dela não entende que ela pegou um número, aquele número vai levar ela exatamente para a entidade que ela precisa. Não tem essa. Eles começam a trabalhar
assim que o pessoal vai chegando. E aquele remédio, o remédio ali da palavra, o remédio do passe, está ali, né, para aquela pessoa e ela não quer aquele remédio. É que nem você a pessoa passar por um especialista de qualquer coisa, a pessoa dá uma receita e fala, ó, toma, pessoal, eu não tomo isso não, vou tomar aquilo que me ensinaram lá. Então, a forma correta, jamais atender aí fora. Tá? Aí já tem a ala, que é onde ficam os socorristas preparando as pessoas para poder entrar. Né? Aí tem que dar uma oportunidade para a pessoa. Chega e fala, olha, tudo bem, você quer tomar outro passe? Sim. Aí ele já fala, quero aquele ali. Não. Aí você já vê que a coisa, entendeu? Aí a gente já vê que não não está certo. Você fala, você vai cair com a próxima pessoa, com o próximo médico que der certo. Isso que quando a pessoa quer uma ou outra pessoa, ela vai passar com 3, com 4, ela não. Enquanto você não satisfaz o que ela quer, infelizmente isso ocorre, é uma realidade, é errado e a gente não pode fazer nada a não ser falar isso. Tudo bem, então, quantas pessoas já falaram, eu não volto mais aqui? É um direito que a pessoa tem. O que muitas vezes essa pessoa não sabe, que é nos ensinado para todos nós, desde quando eu entrei na Umbanda, eu ensino para vocês do mesmo jeito que eu aprendi, e os sacerdotes que me prepararam aprenderam do mesmo jeito que me ensinaram. Que o mais importante, a pessoa mais importante no terreiro está sentada aí, na consulência. Não somos nós. Não somos nós. A pessoa mais importante está ali, porque ela veio pela fé, ela veio procurar uma ajuda, ela está confiando. Agora, nesse meio vem de tudo também. Tem pessoas que vêm para outros. Tem gente que vem para rezar, tem gente que vem atrás de fazer rolo, que é tomar a mulher de um, tomar o marido da outra, quer dar um rolo no outro, acha que Umbanda se presta a esse tipo de coisa. Não é. Não é. E se alguém falar que tem lugar que faz isso, não é Umbanda. Então, o que acontece? Qual o conselho que eu dou para quem está fora da corrente e sente vibração e sente às vezes um incômodo, né? A mesma coisa que eu ensino para os médios aqui dentro, e olha que a gente ensina, mas, e vou ser bem sincero, poucos aprendem. E eu vou tentar passar para quem está do outro lado aqui do balandral. Disciplina. Não pensa que é coisinha fácil, faz uma reza assim que vai ficar tudo bom para você, né? Não é. É disciplina. Qual que é a disciplina? Disciplina do bem. Qual que é a disciplina do bem? Pensar no melhor, ser útil. Vamos voltar aí ao remédio do Cacique Birajara. Vamos ser útil. Eu não gosto do meu trabalho. Você não gosta do seu trabalho? Não. Goste ou não, no momento é o que você tem para se sustentar. Você é livre para procurar outra coisa. Se preparar, mas eu não consigo. Não consegue porque às vezes a pessoa não se prepara. Entendeu? Então, o pensar no melhor, porque até o mal, aliás, principalmente o mal, as forças do mal são disciplinadas. Por isso que elas conseguem derrubar a gente. O espírito revoltoso, ele pensa que ele é dono dele, não é, ele é fantoche. Os mestres das sombras catam eles e fazem deles bonequinho. Fica com eles aqui. As entidades que vêm, não sei o que, falando nos nomes. Eu vou falar esse nome aqui, mas não falo em casa, que é um tempo, vai embora. Desgraça! Olha que nome mais horrível, cara. Entendeu? Então, a treva. Por que ela. Aí nós vamos entrar na parte que eu ia falar de obsessor. Por que a treva ela consegue? Porque a treva ela é disciplinada. Disciplinada no mal. Mas ela é disciplinada. Eles falam, eu tenho todo o tempo do mundo. Vou ficar nessa pessoa aqui até eu conseguir meu objetivo. E aí, se a pessoa não tiver disciplina, ela vai ser obsediada. Qual que é a disciplina que ela vai ter? Primeiro, se ela vai passar pelo guia e falar, toma um banho de uma erva, nossa, eu não gosto dessa erva.
Aí se eu fosse guia, né? Então eu falava assim, se você não gosta, imagina o encosto. Se já está te incomodando, é exatamente para incomodar, você já está com a energia dele. É uma questão de lógica. Quando a entidade passa um banho e você fala, não vou tomar porque eu não gosto desse banho, você está jogando fora uma chance de jogar uma erva no seu corpo, que uma energia que essa erva vai produzir exatamente é o rompimento do elo entre você e seu obsessor. Porque você já está virando ele virando você, que nem um casal apaixonado. Né? De forma torta. Né? Mas, enfim. Então, eu falo, você está sentindo, você tem perturbação do sono? Né? Minha filha esses dias teve uns pesadelos, né, filha? Eles já tentaram hoje em dia eu já tive muito pesadelo, eu acordava apavorado com gente me apertando o pescoço. Hoje em dia perdeu a graça para eles em relação a mim, porque na hora que está acontecendo as coisas agradáveis eu falo, estou sonhando, para com isso, eu falo desse jeito, eu falo, estou sonhando, mas não foi isso, foi muito tempo treinando para mim conseguir falar que realmente eu percebi que estou dentro de um sonho. Então qual que é a disciplina? Porque o que eu te falei, olha, você faz isso assim e assim. Então faça. Então o que a gente esquece? A gente esquece de se religar, né? As religiões existem exatamente para a gente se religar a Deus. Então o que é religar a Deus? Pô, lembra de fazer uma prece, pelo menos para agradecer o dia, né? Você não sabe quantas coisas você pode. Só de você, já pensou quantas pessoas aí desencarnam, tropeçam na sarjeta, bate a cabeça no chão e morre, gente. Né? Era a hora delas? Pode até ser. O senhor falou uma coisa, uma palestra que eu ouvi uma vez, onde eles falavam, fizeram em certa analogia, falando dos espíritos trevosos, se assim posso falar, como o crime organizado. Por que chama crime organizado? Porque ele sabe quando o cara sai de casa, o horário que ele entra, a rotina que ele tem, como usa o filho da escola, os momentos de dificuldade. E ele fala, esses espíritos são assim, quando eles percebem que a pessoa baixou a guarda, eles por isso que eles falavam, que a gente tem que ter esse cuidado, sempre de orar, vigiar, saber se conhecer. Se eu sou uma pessoa que tem sempre uma autoestima, sempre bem na vida, comecei a perceber que eu comecei a ficar um pouco irritado, um pouco nervoso, isso é meu, isso me pertence, então a gente já começa tem que ter um autoconhecimento. Na Umbanda a gente tem muito aquilo assim, na questão, Umbanda de verdade, a gente fala muito em energia. Isso é uma... Então a prece é uma energia, você acordar, você fazer uma prece já te melhora bastante, qualquer um. Por mais, no começo, quando a gente está com aquela carga muito pesada, tudo que a gente vai tentar fazer para tentar nos livrar, a gente vai ficar incomodado. Tipo, você vai falar, vou rezar, não estou a fim de rezar. Sabe? Esquece a reza, para com meio do caminho, depois eu rezo. Não, para de novo. Eu vou fazer. Se você tem que fazer. Se você não dá conta, não é que ficar rezando coisa decorada. Vale também? Vale, até certo ponto. Mas tenta falar com a tua boca, fala para Deus o que você espera do dia, para os espíritos de luz que te acompanham. Fala isso, poxa, eu quero ter um dia bom, me livra das coisas, e as coisas que vier que seja para eu resolver. É uma oportunidade nova, um dia novo que eu tenho pela frente. Porque um dia não vai ter. A gente vive todos os dias, morrer a gente pode uma vez só. Só também, né? É uma coisa que se você tem que pensar nisso, não, você tem que pensar em viver. Viver bem. O ser humano não é capaz de cuidar da própria saúde física. E como é que ainda quer reclamar porque Deus não protege? Então a prece é legal. Uma coisa bacana de ter em casa, para quem gosta, um incensinho. Não para aquelas casas que você tem casa que a gente entra, parece que você está num templo budista. A pessoa te chama para jantar, você não sente nem o cheiro da comida, de tanta casa impregnada de incenso. Vamos jantar lá em casa, o que vai ser hoje? Mirra ao molho? Canelone de incenso? Então, ter um suave defumador.
ter ervas, mesmo quando a gente não tem condição de plantar, se você tiver uma condiçãozinha financeira legal, passa, por exemplo, tem o Chico, tem esses lugares que vende verdura, falou, vocês não tem massinhos de alecrim, de arruda ou manjericão? Pega um negócio desse lá, bate na sua cama, faz um banho para você, sabe? São coisas que fazem bem, é aromático, sabe? É radioativo, é fluídico e muda o nosso módulo vibratório. Então, coisas legais de você fazer. Pôr uma erva fresca no quarto. Você pega lá um galho de alecrim, você põe na cabeceira da sua cama, só faz isso aqui nele assim, ó, uma apertadinha. Você já vai para dentro da natureza. Ali onde se aproxima o preto velho, a preta velha, o ambiente fica legal. Os espíritos ruins, isso é extremamente perturbador para eles. Então a disciplina que a gente tem é de rezar, de estar limpo, ser uma pessoa asseada, tá? Ser asseado na higiene e ser asseado na palavra e no pensamento. Tirar da boca as coisas sujas, né? Que dela sai, mas ela sai porque ela brotou aqui. Então, se você aprender a anular isso aqui perde a força. É a disciplina que qualquer um ser humano tem que ter. E vai fazer o que tem que fazer, sim. E tenha fé que vai melhorar. Vai melhorar. Quantas vezes a gente vê curas aí que você não explica? Porque o pensamento da gente é tão forte. E as entidades ensinam isso pra gente. Eles não ficam falando assim, eu te curei. Tem muitas pessoas que vêm, a gente não sabe explicar. Tem gente que vem e pede e não consegue uma cura. Tem gente que tem um câncer lá que a gente não sabe nem o que aconteceu. A pessoa chega aqui com um papel na mão, fala, eu quero falar para todo mundo aqui, que eu vou aqui, não sei o quê. Eu fico até assim, falando, mas eu agradeço a Deus, né? Porque você teve merecimento. A pessoa foi curada porque de alguma forma ela teve merecimento, senão vai ficar viva um pouco para sofrer mais um pouco também. Mas, enfim, alguma coisa ali tem. E pode ter certeza, coisas boas frutificam, coisas ruins danificam. O mal não frutifica, ele danifica. O bem frutifica. Essa é a diferença entre os dois. E essa é a higiene que nós temos que ter, porque aí nós não seremos facilmente, né, obsediados. Vai ser difícil para um espírito ruim ele colar em você com uma energia que te deixa tipo um teflon, né, vamos dizer assim, nada gruda em você. E é isso, é disciplina. Não existe caminho fácil para as coisas. Você pode tornar o caminho mais agradável, mesmo com a dificuldade. Por exemplo, vamos lá nas cachoeiras, vamos. Pô, mas para chegar lá tem que passar no meio de um monte de pedra, tem que andar e tal. Então, mas o legal é isso aí. Mas a água da cachoeira é gelada. Eu tomo banho de chuveiro. Ou então é isso, não é tão difícil. E os caboclos, eles vêm lá das matas, lá da onde eles, na colônia espiritual da onde eles habitam, e é tudo de acordo com o grau de afinidade espiritual deles. Eles vêm de lá para trazer esses eflúvios, esses fluidos, de falar a natureza te cura, a natureza te fortalece, porque te faz pensar diferente. O segredo da nossa saúde, ela mora lá dentro da forma que a gente pensa. Mas você não vai ficar doente? Vou um dia, com certeza. Vai acontecer. Eu não sou eterno, né? Mas você pode ter certeza de uma coisa: até nesse momento, uma pessoa mais esclarecida espiritualmente, ela sofre menos. E esse tipo de atitude, vai lá, faz seu banho de erva. Quem quiser aprender, vou passar na próxima aula, eu vou ensinar um monte de banho de erva, vou ensinar de informação para vocês aqui. Tem algumas
que vocês, às vezes a pessoa vai fazer e falar, não me senti bem com essa erva. Porque quando às vezes essas coisas que a gente faz de forma genérica, muitas vezes tem gente, por exemplo, eu não sabia. Um dia uma senhora passando, não sei qual entidade que foi, eu não lembro mais, faz tempo, nem lembro se você que era Camonaçu. Ela chegou para mim e disse que a entidade que estava comigo, estava falando com ela, e a entidade falou assim, elas faz um banho, eu nunca imaginei um negócio desse, elas faz um banho de alecrim. A mulher, não, tá, e alecrim no meio, não sei. A mulher saiu de perto da entidade, na hora que a mulher estava apanhando, a entidade mandou chamar ela de volta. Mandou chamar de volta e falou, olha, não usa o alecrim não, você tem alergia de alecrim. A mulher, não, adora, mas você já tomou, eu ponho alecrim na comida, não sei o quê, mas você já tomou banho de alecrim? Ela falou, não. Aí o guia falou de novo, não põe alecrim no banho. A mulher foi e pôs. E ficou inteirinha, entendeu? Aí depois ela veio conversar comigo na outra semana, ainda ela estava indo meio pitadinha ainda. Aí ela chegou, nossa, o Bia falou isso pra mim, eu falei, é tão gostoso o cheiro, o sabor, o pouco. E ainda ele falou, ó, tira essa, porque quando eles mudam, eles falam, tira essa e põe uma outra, né? Então aí quando a gente faz esses banhos, a gente sempre pede, todo médium, até vocês que são da casa aqui, tem ervas, por exemplo, que todo certo é que toda erva você pegar, macetar a folha e fazer isso aqui, ó. Até vermelhar mesmo, espera um pouco. Mas na maioria das vezes a reação já aparece. Tem um fundamento nosso fechado, eu vou falar só um pedacinho dele. Tem um fundamento nosso de maceração de erva, que quando o médico já está fazendo o preparo, ele vai amassando a erva e o guia fala assim, você só vai parar a hora que o gosto da erva aparecer na sua garganta. E o médico está com a mão aqui. Tem gente que fura a mão, mas não sente. E tem uns que faz isso aqui, já aparece. E aí a entidade sempre escolhe a erva certinho para cada pessoa. Então quando a gente ensina um banho, a gente ensina banho de ervas que a gente sabe que em 99% dos casos não vai ter nenhum problema. E que se tiver um problema vai ser uma coisinha, um incômodozinho, em questão de um dia já passa. Então tem que ter muita responsabilidade para trabalhar com esse tipo de coisa. E eu vou ensinar, mas para quem quer ficar livre da obsessão ou causar o maior, quer uma vida saudável, quer uma vida com proteção, quer deixar o seu caminho aberto com os guias, é se cuidar, é ter higiene do corpo, higiene da alma. Fazem que nem minha mãe falava, não larga a louça suja na pia, que as almas vêm comer. Eu morria de medo disso. Tinha dia que ela largava, eu ia lá, mãe, não lavar a louça, não. Aí no fim eu lavava, acho que era, né? Eu lavava mal lavado, mas lavava. Então eu fui morar sozinho, eu não sabia cozinhar. Fui morar em São Paulo sozinho, não sabia cozinhar, né? Imagina um cara sozinho num apartamento, aí pedia pizza, pedia aquelas coisas e eu olhava aquilo lá assim na pia e falava, nossa. Eu catava tudo, não tinha nem detergente, o cara jogava panela fora com comida dentro quando eu tentava fazer, não dava certo, só para não deixar aquilo na pia, entendeu? Então, foi até que eu aprendi a fazer alguma coisa, né? Mas colei muito ovo em fundo de frigideira. Eu punha água com macarrão dentro, punha no fogo, virava aquela pelota assim. Aí, mas eu ver louça suja até hoje. Eu imagino as almas indo lá olhar assim, com fome, né? Outra coisa também que eu queria divertir aqui, aproveitar que a gente está mais leve assim, falar, evitem de rezar para as almas dentro de casa. Isso aí eu sei que tem pessoas que são devotas e rezar para as pessoas que já desencarnaram dentro de casa. Não é correto. A gente dentro de casa, a gente reza para Deus, reza para os espíritos de luz, né? Mesmo porque tem gente que reza para as almas, eles acendem uma vela e reza para todas as almas, e as almas que estão
perambulando, que ainda não encontraram o seu caminho, elas não aproveitaram o flash adequado na hora, porque na hora que vocês desencarnar, gente, vocês acompanham a luz. Pode ter gente tentando agarrar vocês, não é luz escura não, vocês vão ver uma luz como se fosse um flash cegante, vai pro rumo daquilo ali. Vai que dá tudo certo. Quem perde esse insight nesse momento, não vai pra luz negra não. Não vai pra luz negra não, musiquinha. Né? Vai. E elas são atraídas pela chama da vela, porque a chama da vela ela não é um clarão do plano material que na verdade os atrai, mas é o benefício da reza que serve como um alimento. Então elas vêm, é que nem você, eu sempre falo, gente, não dá comida para as pessoas na porta da sua casa. Procure uma instituição responsável, faça a doação do alimento para que o alimento chegue a quem precisa. Porque o que acontece, isso já aconteceu comigo, já aconteceu com outras pessoas. A gente dá comida para a pessoa um dia, dá 2 dias, de repente se a pessoa está na rua, às vezes é viciado em uma droga, às vezes tem tem algum álcool, alguma coisa, e o dia que você não dá, a pessoa te xinga ou invade sua casa sem você estar entendendo isso. Entendeu? Há a caridade e há a responsabilidade. Então a pessoa sempre chega, e assim os maus espíritos também, a pessoa começa a achar que você tem obrigação de fazer aquilo ali. Então se você vai prestar, eu quero rezar quando muitas vezes eu paro o carro debaixo de uma árvore, quando eu viajo muito no meio do mato fazendo, que é a minha profissão, né, eu sou assim, até agraciado com isso, né? Porque graças a Deus eu acho cada lugar bonito do nada, assim, que você fala, nossa, eu vou atrasar um pouquinho aqui. E ali a gente reza, dentro da cidade mesmo, quantas vezes eu estou lá, o telefone toca, algum de vocês, ou alguém que eu tenho conhecimento, fala, ô pai Elcio, ó, fulano tá ruim aqui, tá doente, aconteceu um negócio, tô mal, aconteceu um negócio assim comigo, assim. Aí eu falo assim, às vezes quando a pessoa é a pessoa que eu já vi a pessoa, tudo bem, eu paro o carro, mentalizo, peço, rezo no benefício da pessoa onde eu estou. Só não faço isso com o carro andando. Faço, paro uma sombra, porque Barres costuma ser muito quente, né? Então procuro um lugar, paro. Aí quando senão eu falo, eu vou te mandar o nome da pessoa, eu falo, deixa eu parar, manda o nome para mim no zap, e depois eu olho. Eu vou parar, às vezes eu não conheço a pessoa, mas não tenho o nome. Eu rezo para a pessoa, fulano morreu, reza para ele. Eu procuro nesses casos, quando é uma pessoa que já desencarnou, eu vim até o terreiro. Se eu estou fora da cidade, eu paro em frente a uma capela, eu paro em frente a um cemitério, e o cemitério é Campo Santo, e faço a prece para essa alma. Para rezar para minha mãe, eu rezo aqui. Nós temos o nosso altar familiar, nosso PG dentro da minha casa. Lá eu rezo, mais agradecendo e pedindo proteção do que qualquer outra coisa. Lá é para isso. Quando eu chego aqui eu peço. Então essas coisas é bom a gente dar uma... Gente, vocês estão gostando da aula? Está interessante? Não pode fazer pergunta também, tá? Senão deixar o mundo falando. Então, disciplina. Sem disciplina, né? A gente não chega a lugar nenhum. Sabe a coisa que mais mina a disciplina da gente? São 2 coisas. Uma é a preguiça e a outra é a vaidade. A gente às vezes se acha bom demais para fazer aquilo. Não vou fazer isso não, já fiz tanto. Tipo assim, já fiz tanto, né? Vou fazer mais por quê? E não é. Na verdade, quem tem fé tem que sempre procurar fazer mais um pouco. Voltamos à questão de ser útil. Então, ser útil. De que forma eu posso ser útil? Deseja o bem para alguém. Quantas vezes eu vejo uma pessoa na rua ali, eu vejo a pessoa numa situação, às vezes pessoa mesmo, assim, viciada, pessoal drogado. Eu estou assim na rua, eu paro assim, eu rezo para aquela pessoa. Ela está ali, ela nem está sabendo, eu rezo para ela.
Não é questão de ser santo, estou fazendo isso para negociar com Deus, não, porque é do meu sentimento mesmo. Porque eu já passei tanto perrengue na minha vida que eu sei que isso ajuda. E a gente vê quantas vezes a gente reza por uma pessoa, de repente a pessoa está aqui na corrente e vem pedir. Se consegue se livrar do tóxico, consegue se livrar de coisas. Isso aí que são a doença mais brava que tem é o vício. Né? A pessoa consegue bem, tá? Nós temos pessoas, eu mesmo parei, eu usei droga demais na minha vida, na minha adolescência. Não escondo isso de ninguém. Não fosse a Umbanda, eu não sei como é que seria a minha vida. Eu passei por cima de tudo, consegui, com a ajuda de muita gente boa, gente que já morreu, os espíritos, né? E de gente encarnada também, como minha sacerdotisa, minha mãe de santo que já desencarnou, o meu sacerdote, o marido dela que desencarnou, de pegar eu e falar que você vai ficar 3 meses aqui dentro de casa. E ligavam comigo para Barreiros, para minha mãe, lá em São Paulo, isso. Ó, dona Dita, seu filho vai ficar aqui em casa, 3 meses aqui. Então, quando eu falo, poxa, tem que rezar, sabe? Tem que pedir. É o mínimo que a gente tem que fazer. Então, a disciplina, ela é essencial. Lembremos, então, vamos rezar sempre, pedir para os nossos guias, fazer o uso das ervas, fazer uma defumação. Na próxima aula eu vou ensinar, que é um tema que é bem... E uma coisa interessante também que eu gostaria de falar para vocês, gostaria que se propagasse o seguinte: a gente sabe que dentro da Umbanda, o Cambone, que é aquele que está ali do lado do livro Consulente, para passar as explicações, ele não é o mais humilde dos servidores, porque todos deveríamos sermos humildes servidores. E muitas pessoas que não conhecem a Umbanda, olham o Cambone, o Cambone. O Cambone é um doador universal de energia. Eu sou Cambone, então não vou tomar. Qualquer um de vocês tomam isso, que não faz parte da corrente, qualquer hora, se as entidades percebem que vocês estão ali, né, porque tem muita gente que vem na gira e nos ajuda, porque elas ficam focadas, elas rezam, elas pedem, elas cantam os pontos. Então é energia, são doadores de energia que a gente tem. Pode acontecer de repente, tá cheio de gente, tá faltando um Cambone aqui, o guia pode chegar lá, vem aqui ajudar, pode vir. Pegar uma pessoa, porque ele está vendo que aquela pessoa tem a energia necessária. O Cambone, ele é o doador universal. É a coisa mais... E muitos Cambones não se preparam. Eu vejo, aqui a gente pega muito no pé de todos no terreiro, todos. Eu vejo terreiros que os Cambones não são obrigados a tomar seu banho de erva. Eles tem muito terreiro que não faz preceito, não tira a carne da alimentação dentro do período que tem que ser retirado, não se abstém de ter a relação sexual, não se abstém do uso de bebida alcoólica e de outras coisas, entendeu? E, poxa vida, que energia que você vai para lá, mesmo, até não é nem uma questão da energia que está aqui dentro, porque uma carne não sobe da tua barriga de um dia para o outro, lógico, não adianta nada, mas pelo menos a reverência e aquele ato de purificação, você já tem uma elevação espiritual ou moral para dentro para estar fazendo aquilo ali. E o Cambone, ele está aqui do lado, ele é um poço de energia, cara, é uma bolsa de sangue para quem está no TI, tá? Entendeu? Então a gente tem que agradecer demais esses servidores nossos, através de vocês, de todos aí. A gente tem que estar pronto para isso. Como assim a gente ser um doador universal? Um doador universal de energia para onde eu estiver. Eu quero ser um Cambone aonde eu estiver, eu quero servir. Eu vou para esse mundo afora, hoje eu viajo muito menos do que eu viajava.
Goiás, tudo quanto é estado do Brasil, eu já fui trabalhar. Você chega num lugar, quantas fazendas eu cheguei, aquele ambiente de conflito, de colônia com 2, 3 famílias, uma família encrencada com a outra, que não sei o que, aí você vai, conversa com um, conversa com o outro, aí eu chamava, terminava o trabalho por volta de 5 horas da tarde, eu chegava, ó, seu Zé, ô seu João, às vezes, onde tem um lugar bom de pescar aqui? Tem córrego aqui? Tem. Ô, vamos lá comigo dar uma pescada, eles davam uma olhada assim. Às vezes um ia, no outro dia o outro ia. Então é uma forma que eu encontrei e a gente tem que fazer isso no nosso trabalho, onde quer que vocês trabalhem, mesmo em órgão público. Que é difícil. Mas, cara, tem que tentar. A gente tem que a Umbanda, a gente que traz a Umbanda aqui dentro do coração, tem que tentar. Eu sei que tem hora ninguém aqui quer transformar vocês numa Madre Teresa de Calcutá, lógico. Mas nem eu também estou muito longe disso. Mas é nossa disciplina, tem que ter esse tipo de esforço. Agora, diferente da incorporação, o médium de incorporação, então, quando ele começa a manifestar na sua mediunidade, cedo ou tarde ele é trazido para a corrente no momento oportuno e começa a ser desenvolvido aqui o trabalho, o mediunismo dessa pessoa, e ela vai sendo preparada para realmente ser útil ao propósito da Umbanda, que é a prática da caridade. Tá? Então, é uma coisa que acontece. Se você tem vontade de ser útil, não por, eu quero porque acha bonito pôr branco, porque acha bonito guia dar um pulo, você não serve. Se você sente dentro de você que você pode ser útil dentro da espiritualidade, você vem bem. E aí a gente vai orientar dentro do conhecimento que a gente adquiriu com essas décadas e mais tudo que os guias trazem para a gente vai preparar como um médium que realmente deve ser dentro da disciplina para fazer o melhor possível. Tá? Mas a diferença que existe entre a incorporação e seus vários níveis, seja ele consciente, semiconsciente e consciente, é uma coisa assim, tem a incorporação e tem uma coisa chamada possessão. Eu quero colocar isso aqui em pauta, a possessão. A possessão é quando você já perdeu o seu próprio amor próprio e deixa de ser dono do seu próprio navio e fica aberto a um espírito do mal a tomar seu corpo a bel prazer. A possessão geralmente ela ocorre, não é porque o espírito é tão maligno. É maligno, ele é sim, porque ele está o tempo todo esperando uma oportunidade. Mas também a possessão, na maioria das vezes, ela ocorre não por fraqueza da pessoa. É claro que vai chegar um momento que ela vai estar fraca. Mas o que gerou essa fraqueza para ela ser possuída? Sem o livre-arbítrio prevalecer. Porque a regra de Deus não é o livre-arbítrio, não é uma regra que nós temos que obedecer, não é uma regra sagrada. Quem é do bem respeita, quem é do mal tenta quebrar. E isso acontece porque a pessoa ela começa a se prostituir dentro dos seus sentimentos. O que é isso? A prostituição dos seus sentimentos, você começa a dar valores para você poder fazer concessões, aí você começa a cair numa armadilha. Então, não vou fazer isso porque eu não aceito desse jeito, não é meu jeito de ser, eu não vou rezar porque não sei o que, não é porque não é do meu jeito. Você começa a se afastar do caminho onde todo mundo quer ir. Você começa a caminhar contra o caminho. Não é porque você está caminhando no mesmo rumo que você vai para o mesmo lugar. Mas o bom senso fala, se está todo mundo indo ali, então estão todos felizes, cada um está encontrando mais para frente o caminho que vai levar até a sua digna morada. E quando a gente começa a andar de cara para trás
conspurcando o corpo físico e o pensamento com palavras, com atitudes desprezíveis, e cada vez mais deixando de ter piedade para cultivar a maldade dentro da gente, é onde acontece a possessão. Eu sinto muito, mas eu vou dizer uma grande realidade. A gente vê muito no terreiro, muitas vezes uma pessoa cair. Pode ser uma possessão. Na maioria das vezes, dentro do terreiro não é, porque a possessão, ela não necessariamente, ela não é desse jeito que ela acontece. A possessão, quando um espírito, por causa dos baixos níveis de energia da pessoa, não vou nem falar muito que baixa tanto, mas todo mundo já imagina. Todo tipo de pensamento, droga, tudo em exagero. E essa pessoa, a possessão é o seguinte: o espírito pega e fala, eu gosto de beber, possuindo a pessoa, leva a pessoa no boteco e enche a cara da pessoa, ou vai atrás de droga, ou vai atrás de luxúria, de sexo, disso, daquilo, enfim, tudo aquilo que é desequilibrado. E aí ele não procura não chamar muita atenção, a não ser quando ele vai ser desalojado. E aí é quando ele dá de topa com um trabalho sério, que traz a pessoa aqui e começa, ele não vem se manifestar, como acontece muitas vezes da pessoa cair aí. O espírito que faz a possessão, ele procura não matar o hospedeiro dele. Entendeu? Quanto mais tempo, uma hora acaba, né? Vai acabar antes, mas ele tenta. Porque, por exemplo, se ele joga uma pessoa no chão, não é do interesse dele mandar a pessoa meter com o crânio numa quina de um banco desse aí, ó, e matar a pessoa aqui dentro. Então, o que acontece aqui dentro quando isso acontece? Pode até ser um espírito desse que foi pego de surpresa? Pode. Mas quando isso acontece aqui dentro, a pessoa, ela trava. Ela trava. Aí você pega a pessoa, você traz para cá. Quando uma pessoa está dentro de um lugar público e dá aqueles escândalos, faz aquele rolo, é gente com problema mesmo. Problema mental. Não deixa de ter influência espiritual não, viu? Porque pela própria vontade de querer, a pessoa ela quer pôr para fora uma coisa, ela quer chamar atenção para ela, não porque ela quer ficar famosa, mas é uma necessidade, uma coisa assim psicológica, sabe? Que é estranho, é coisa mesmo que a pessoa tem que ter aí eu falo, tem que ter o tratamento espiritual, mas tem que ter a parte também da medicina, a parte da psicologia, psiquiatria, tudo tem, a pessoa tem, e essas pessoas são pessoas, quando muitas vezes acontece esse processo, são pessoas que deixam de tomar o remédio adequado, são pessoas que brigaram com Deus e o mundo, chegam aqui, um espírito, aqui dentro não tem, lá na porteira já ficou todo mundo, só vai entrar aqui quem os Exu quiser que entra. Ele fala, vamos pegar aquele espírito ali, mesmo os espíritos ruins, esses possessores, quando eles chegam, que eles percebem que é o templo, eles não entram com a pessoa, eles ficam esperando lá fora. Se ele entrar, ele não sai. Então, o que acontece? A gente tem esse problema. E a possessão, ela pode, quando a pessoa tem... Eu vi muito o que acontece. Pessoas que foram mandadas embora do trabalho, pessoas que tiveram problemas familiares, problemas que nós todos temos, mas um pouco mais graves. Para nós, a gente consegue solução. Tem pessoa que, por algum motivo, não vai caindo por isso. São nossos irmãos, merecem sim o nosso socorro, o nosso auxílio, mas a gente tem que entender que a gente tem que cuidar dessa pessoa e cuidar sim, de estar junto, de dar muito carinho e tentar levar para ela aquilo que ela precisa entender. Primeira coisa, fazer ela perceber que ainda ela pode ser útil em alguma coisa. Então, o primeiro passo é esse. E vai limpando espiritualmente. Nós temos várias pessoas aqui lá dentro mesmo da outra ordem que eu faço parte, lá que é a maçonaria. A gente tem lá pessoas lá que ajudam na parte de saúde, que às vezes a gente vê que a pessoa está com problema, a gente leva lá. Tem nosso irmão também que vive e mexe, ajuda a gente a colocar as pessoas.
Mas as coisas têm que andar junto. Agora, tem pessoa que não adianta, você acha que você vai, chega uma hora que você fala, o que eu posso fazer? É duro, é que nem você está numa estrada, você vê um acidente, parar lá para acudir a pessoa e você está tentando lá e a pessoa, ali, apaga na sua frente. Entendeu? Dá uma impotência assim, mas a gente tem que fazer o melhor. E a possessão, quando ela ocorre, então ela ocorre não dessa maneira explosiva que a gente vê às vezes a pessoa cair. Pode ser que a pessoa entrou com o espírito e ele realmente incorpora nela e quer chamar a atenção, ele faz aquilo para agir, parar. Tá todo mundo aqui, a egrégora está feita, está todo mundo firme, aí de repente, pá, é um negócio lá. O Cambone está aqui e faz assim, ó. Pronto, já quebrou. Deixa xingar, espernear, fazer o que quiser. A pessoa vai lá, vai alguém da corrente, vai lá, vai trabalhar e vai trazer. Mas o que eu quero tocar na possessão é essa atenção. Se a gente é capaz de incorporar um espírito de luz, se a gente não se cuidar, a gente pode ser vítima do espírito da treva. E a parte mais sutil disso começa pela obsessão. O pior transe mediúnico é o da possessão, seja na Umbanda, seja onde for. Só que nós começamos então a aula de trás para frente, não. Tudo que eu falei, o que? A questão da disciplina, a questão da incorporação, do que é composta a incorporação, de radiação, de fluido, de vibração, que a gente tem que manter. Existem esses três aqui ruins também. Existe radiação ruim, existe fluido ruim, existe vibração ruim. Tudo é uma questão de sintonia, a gente tem que trabalhar isso. Mas tem gente que vai ficar muito desapontada, que gostaria de escutar do Pai de Santo, não sei se vulgarmente não chamo, de falar assim, não, porque eu vou invocar o espírito tal, vou ensinar a chamar aquele espírito vai vir aqui, vai amarrar todo mundo, vai levar para o quinto dos infernos e acabou. Eu sou sacerdote de Umbanda. Eu não sou um mágico de circo. E a questão é que realmente, para a gente começar a aprender as coisas mais aprofundadas, a gente tem que começar pelo básico. E o básico é esse aqui. É se cuidar. Porque vocês sabem, nesses 30 e tantos anos só aqui, e desde os 12 anos dentro da Umbanda, eu vi muita gente tombar do meu lado nessa caminhada, nessa luta da luz contra a treva. Muita gente tombou, um dia eu vou tombar também, mas eu vou ter incomodado muita gente lá na treva. Eu vou ter feito o meu melhor. Espero que eu faça pessoas felizes. E é isso que a gente tem que tentar fazer. Porque a gente fazendo alguém feliz, a gente fica feliz. E aí dá aquela vontade quando a pessoa entra na Umbanda, aí ela fala, semana que vem eu não vou. Aí na outra semana eu não vou. Esse médium está sendo puxado para afastar da corrente. A treva não gosta de quem está aproximando da luz. Então ela vai tentar tirar a gente do caminho. É o tempo todo, eles têm todo o tempo do mundo, né? Até serem pegos. E a gente tem que ter ao contrário. Eu, em todo esse tempo, tem semana que não tem trabalho, eu fico que nem um mocó. Sentindo uma falta danada de estar aqui. E eu sei disso, os filhos falam, poxa pai, não vai ter vida, não vai. Pô. Então, você vê, hoje nós temos, são 7 sacerdotes aqui na casa. Eu espero que a gente consiga melhorar mais ainda o trabalho que a gente está fazendo, trazer mais gente para a corrente, trabalhar essas coisas que foram tratadas nessas aulas. Acho que todos os terreiros deveriam pensar nisso. Eu acredito que todas as pessoas que querem trabalhar dentro da espiritualidade têm que pensar nisso. Por isso que a gente fala que a pressa é inimiga da perfeição. E eu quero ter mais dias de trabalho aberto aqui com outros sacerdotes já estão no trabalho
trabalho na segunda, trabalho na quarta, trabalho na sexta. Além disso, a gente engajar, continuar, aumentar ainda mais o nosso trabalho social, de cesta básica, de sorvete íntimo e outras coisas. Fazer um trabalho legal. E é isso que a Umbanda é. A Umbanda é aquela velha história, fora da caridade não tem salvação. Alguma pergunta? Ai, calma, minha voz travou, tenho vergonha de falar. Fala alto, para senão o pessoal não entende. Durante a incorporação, eu no caso, que entrei tem pouco tempo, como você, já que é muito consciente, como saber até onde a entidade e quando começa atitudes suas no meio? Não é difícil você saber. Começa primeira coisa, a entidade ela tem uma assinatura incorporante. A gente, como sacerdote, se eu tiver consciente, sem a presença do meu guia, o guia é melhor ainda, porque o guia já vê, né? Porque muitas vezes eu não vejo. Tem uma forma que não tem como você conscientemente reproduzir, da entidade, ela dá uma transformação visível, tanto na tua parte física, como na tua parte comportamental. E é tão assim, natural, e a entidade sempre vai chegar do mesmo jeito. A entidade, ela vai procurar, são coisas assim, que se eu ficar falando muito, eu vou ensinar os outros a fingir até, né? Entendeu? Mas a assinatura a assinatura vibracional, comportamental da entidade, a entidade vem aqui para trabalhar. Quando você vê, por exemplo, a duração de um trabalho é 2 horas em média, né? Que é onde assim, a gente trabalha até o máximo assim, das nossas energias. A entidade ela chega, ela não fica chamando uma pessoa para conversar. Se um dia que você começar a perceber que a entidade, entre aspas, chamar a pessoa e falar assim: você não esqueceu de fazer aquilo assim com o meu cavalinho, não, né? Ao invés de falar assim: você fez aquilo que eu pedi para você fazer. Porque tem a incorporação, quando você percebe que você começa a se mistificar. Porque mistificar, você pode mistificar conscientemente ou inconscientemente. Inconscientemente é anímico. Então o que acontece é isso, você não. A entidade começa a trabalhar em proveito próprio do médium, aí já não é mais entidade nenhuma. Aí já é a interferência do médium. Por exemplo, a Gira ela tem 2 horas de atendimento em média. Às vezes passa um pouco mais, às vezes é menos. As entidades, elas trabalham juntas por uma questão de afinidade espiritual e uma questão também de disciplina e hierarquia. Por exemplo, aqui nesse terreno, o Birajara é o cacique, acabou que o Birajara é o cacique. As entidades só vão obedecer a ele, porque o fluido primordial do terreiro e a egrégora é mantida por ele e o grupo afins. Num outro terreiro, Pena Branca, que trabalha aqui, é o chefe do outro terreiro. Birajara vai trabalhar lá como Pena Branca trabalhou aqui, e descendo a hierarquia do terreiro, que lá é o Pena Branca. As duas entidades todas são iguais na sua plenitude de luz e também na sua plenitude de disciplina e de humildade. Por isso que eles são elevados. Eles não querem passar por cima do outro. Quando isso começa a acontecer, de entidade está pedindo para as entidades, num terreiro que trabalha certinho, não tem que ficar pedindo para a entidade ir embora. Conforme vai indo a gira, o teu ectoplasma vai abaixando, o médico começa a ficar mais consciente. Aí é a hora que a entidade fala, o guia-chefe da ordem, descarrega e sobe. Porque ele sabe que a entidade está na sua potencialidade lógica, mas o médium, o combustível, vamos dizer assim, o combustível da incorporação mediúnica,
para que haja um bom funcionamento do centro de força, dos chakras, dos pontos de energia. Cada articulação do nosso corpo gera energia, são chakras secundários, terciários e tal, tudo que é quente está e quente fica, energia produz. Quando essa energia começa, o médium começa a ter coisas que aí é onde a gente percebe com a experiência aí, que o médium já não está mais 100% incorporado. Começa a falar coisas desconexas, né? Começa a querer ficar por causa da bebida. Aí o guia usa a bebida como higienizador, e às vezes o médium, aqui a gente policia isso o tempo todo, mas já aconteceu. Então a interferência é essa. Se você perceber que está fazendo as coisas para você, já é você mesmo. Entendeu? Mais alguma pergunta? Tá bom, gente. Ó, próxima aula eu vou falar assim, para a gente ensinar. Embora eu já tenha ensinado várias vezes para a corrente, dessa vez para mais gente, banhos de ervas. O banho de ervas e as suas utilidades, para que ele é feito, de que forma fazer, né? A gente jamais vai ensinar alguma coisa para vocês beberem, a não ser se for dentro já das coisas que já é estabelecido, que a gente já viu da sabedoria do conhecimento popular ancestral, que é ministrado a gerações, que nem um xarope de... Como é que tem lá no sítio lá? Guaco, né? O xarope de guaco, alguma coisa nesse sentido. E sempre que essas coisas a gente não ensina, mas o banho a gente ensina. O banho, a defumação, até uma roupa adequada para que vocês possam dormir com essa roupa. Tá? Principalmente vocês que trabalham dentro de fórum, dentro de hospital. Tem que tomar um cuidado danado. Você tem uma roupa mesmo assim. Que roupa é essa? Vou fazer que nem aquela que eu falo sempre, né? O português veio, migrou para o Brasil, os parentes dele já tinham vindo na frente, então já estava mais bem de situação. Ele chegou pobre, né? E aí eles tinham dó dele, eles convidavam ele de noite para tomar aquele café derradeiro, né? Ou por leite, né? Antes de dormir, ele chegava, via aqueles, né, os patrícios, aqueles pijamão de flanela, né? Com bolsa, ele ficava assim, sonho dele. Aí os patrícios falaram, não, vamos comprar um pijama pro Antônio, né? Pede presente para ele. Aí compraram o pijama, era caro flanela antigamente. Deram o pijama para ele, por do que ele ganhou. Pijama, gostou tanto do pijama que só tirava para dormir. Gente, Deus abençoe a todos. Tá? É uma aula assim, ela foi meio seca, porque eu procurei incutir bem em vocês a noção de responsabilidade mesmo. Tá? Na próxima a gente vai falar sobre ervas, sobre banhos, sobre defumações. Não esquece de dar um joinha, tá? Para a gente poder levar o mais longe possível o conhecimento da nossa Umbanda do Itaimoré. Saravá.